Neste último bloco, nós vamos aprender as regras de colocação do pronome oblíquo átono. Quando estamos falando de pronomes átonos, nós estamos falando dos pronomes me, te, si, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os, as, que são aqueles pronomes que assumem a função sintática de objeto do verbo da oração. Esses pronomes, eles podem assumir três posições diferentes numa oração. Eles podem aparecer antes do verbo, e nesse caso a gente chama de próclise, depois do verbo, ênclise, e no interior do verbo, mesóclise. Para exemplificar para vocês a posição desses pronomes, veja esses exemplos. Fernanda, quem te contou isso? Fernanda, contaram-te isso? Na primeira frase, o pronome oblíquo átono está na posição antes do verbo, ou seja, na posição de próclise. E na segunda frase, o pronome oblíquo átono está depois do verbo, ou seja, ênclise. E como saber quando você vai utilizar o pronome na posição de próclise, mesóclise e ênclise? É o que vamos saber agora. Na próclise, que é quando o pronome surge antes do verbo, você tem orações que contêm uma palavra ou expressão de valor negativo. É o exemplo dessas frases aqui. Ninguém o apoia, nunca se esqueça de mim, não me fale sobre este assunto. Em todas essas frases, o pronome oblíquo átono está sempre antes do verbo. O apoia, nunca se esqueça, não me fale. Mas a próclise também pode ocorrer quando você tem orações que contêm advérbios e pronomes indefinidos, sem que exista uma pausa. Exemplos, aqui se vive, na qual você tem o advérbio aqui, na frase. Tudo me incomoda nesse lugar, na qual você tem o nome indefinido tudo, aqui nessa frase. Agora, do ponto de vista da gramática tradicional, quando você tem uma pausa na frase, mesmo com advérbio e pronome indefinido, você não usa próclise, e sim ênclise. Ou seja, o pronome oblíquo átono aparece depois do verbo. É o caso dessa frase, aqui vive-se. Outras situações de uso da próclise é quando você tem orações iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos. Exemplos, quem te convidou para sair? Na qual o quem aqui, nessa frase, é um pronome interrogativo. Por que a maltrataram? Você também usa próclise quando você tem orações exclamativas ou optativas. As orações optativas são aquelas que exprimem desejo. Exemplo, como te admiro e Deus o ilumine. A próclise também é utilizada quando você tem conjunções coordenativas. É o exemplo dessas frases. Ela não quis a blusa, embora lhe servisse. É necessário que o traga de volta. Comprarei o relógio se me for útil. Todos esses exemplos contêm conjunções subordinativas. E observe que o pronome oblíquo átono aparece sempre antes do verbo. Quando você tem um verbo no gerúndio precedido da preposição em, você também usa próclise. Em se tratando de negócios, você precisa falar com o gerente. Em se pensando em descanso, pensa-se em férias. A próclise também é utilizada com a palavra só, no sentido de apenas, somente, enquanto advérbio, e com as conjunções coordenadas alternativas. Só se lembram de estudar na véspera das provas. Ou se diverte, ou fica em casa. Outra situação de uso da próclise é nas orações introduzidas por pronomes relativos. Foi aquele colega quem me ensinou a matéria. Há pessoas que nos tratam com carinho. Aqui é o lugar onde te conheci. Em todos esses três exemplos, nós temos orações subordinadas introduzidas por pronomes relativos
E observamos que o pronome oblíquo átono aparece sempre antes do verbo. Agora, nós vamos aprender os usos da mesóclise. Emprega-se a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, desde que não se justifique a próclise. O pronome fica intercalado ao verbo. Exemplos: falar-lhe-ei a teu respeito e procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. Observe que essa primeira frase está no futuro do presente. Falarei a teu respeito. Como precisamos de colocar o pronome oblíquo átono, colocamos ele no meio, entre o verbo e o morfema ou a desinência, que indica tempo, modo e aspecto verbal. E não tem nada nessa frase que justifica o uso da próclise. Na segunda frase, o verbo está no futuro do pretérito. Procurariam. Necessitamos de utilizar o pronome oblíquo átono, nós colocamos ele no meio, intercalando a base do verbo e a desinência, que indica o tempo, modo e aspecto verbal. Observações. Havendo casos que justifiquem a próclise, desface a mesóclise. Com o futuro do presente e o futuro do pretérito, você jamais utiliza a ênclise, que é quando o pronome fica depois do verbo. Outro detalhe importantíssimo a respeito do uso da mesóclise é que ela é um uso específico, particular, exclusivo da língua culta e da modalidade literária. Ou seja, não é um uso natural da língua. Agora vamos estudar os casos em que deve-se utilizar a ênclise. A ênclise, como foi dito, é a colocação do pronome complemento, objeto do verbo, depois do verbo. Emprega-se geralmente nos períodos iniciados por verbos, desde que não estejam no tempo futuro, pois, na língua culta, não se abre frase com pronome oblíquo. Exemplos: diga-me apenas a verdade. Importava-se com o sucesso do projeto. Isso significa que, de acordo com a norma padrão, estaria errado dizer me empresta. A gramática tradicional da língua portuguesa prevê, nesse caso, somente o uso da ênclise, ou seja, empresta-me. Isso porque a nossa gramática ainda está muito atrelada aos usos do português de Portugal. Em Portugal, as pessoas dizem empresta-me naturalmente porque o pronome ele perdeu uma qualidade sonora. Ele acaba se apoiando no verbo, ficando na posição de ênclise. Essa regra mostra que até hoje, século XXI, existem alguns resquícios da nossa dependência de Portugal. Outras situações em que se deve utilizar a ênclise são nas orações reduzidas de infinitivo, como convém confiar-lhe esta responsabilidade e espero contar-lhe isto hoje à noite. Nas orações reduzidas de gerúndio, desde que não venham precedidas da preposição em. A mãe adotiva ajudou a criança, dando-lhe carinho e proteção. O menino gritou, assustando-se com o ruído que ouvira. E nas orações imperativas afirmativas, fale com seu irmão e avise-o do compromisso. Professor, ajude-me neste exercício. Bom, essas são as 3 posições de colocação do pronome oblíquo: próclise, mesóclise e ênclise, e essas são as situações em que você deve utilizar cada uma dessas posições. Obviamente, não são regras muito simples. São regras que, quando você estiver escrevendo, a melhor coisa que você faz é consultar uma gramática. Agora nós vamos estudar uns casos particulares dos usos da colocação pronominal. É o caso, por exemplo, da colocação pronominal quando você tem locuções verbais. As locuções verbais podem ter o verbo principal no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Quando o verbo principal estiver no infinitivo ou no gerúndio, você vai empregar o pronome após a locução se você não tiver nenhum fator que justifique a próclise. Por exemplo, quer ajudar-lhe ao máximo. Quando você tem uma palavra que exige próclise, você pode empregar o pronome oblíquo átono antes ou depois da locução. Nunca me viram cantar e não pretendo falar-lhe sobre negócios.
Agora, quando houver preposição entre o verbo auxiliar e o verbo infinitivo, a colocação do pronome será facultativa. Exemplo: nosso filho há de encontrar-se na escolha profissional. Ou então, nosso filho há de se encontrar na escolha profissional. Com a preposição a e o pronome oblíquo átono o e variações, o pronome deverá ser colocado depois do infinitivo. Voltei a cumprimentá-los pela vitória na partida. Agora o verbo principal no particípio. Nesse caso, o pronome oblíquo átono não pode vir depois do verbo no particípio. Exemplo: as crianças tinham se perdido no passeio escolar. O pronome oblíquo átono vem antes do verbo principal perder na sua forma de particípio. Existem alguns casos específicos nessa situação. Por exemplo, se não houver fator que justifique a próclise, o pronome ficará depois do verbo auxiliar. Seu rendimento escolar tem me surpreendido. O pronome oblíquo átono, portanto, está depois do verbo auxiliar e antes do verbo principal, no meio entre os dois. Se houver fator que justifique a próclise, o pronome ficará antes da locução. Por exemplo, não me haviam avisado da prova que teremos amanhã. O fator que justifica a próclise é o uso do advérbio não, que indica negação. Observação: na língua falada é comum o uso da próclise em relação ao particípio. Haviam me convencido com aquela história, não haviam me mostrado todos os cômodos da casa. Como eu disse, são muitas regras quando você trabalha com a colocação pronominal. Algumas regras são até um pouco sem sentido. A gramática tradicional não observa a mudança, que é natural da língua, que ocorreu na língua, ocorre e sempre vai ocorrer. Eu fico por aqui e agradeço muitíssimo a sua presença. Desejo boa sorte nos seus objetivos. Espero que você tenha gostado desse curso e de que, de alguma forma, esse curso tenha te ajudado em alguma coisa, em algum ponto dos seus objetivos. Espero que possamos nos ver em breve.